Ilustríssimo senhor diretor do Hospital Militar de Aeronáutica, gostaria de cumprimentá-lo diretamente e agradecer pelo convite feito para que eu viesse a esta Organização Militar de Saúde proferir essa pequena palestra a respeito de um assunto tão importante e também novo no âmbito do Comando Aeronáutica. Excelentíssimos senhores oficiais, praças e demais ouvintes, gostaria de estender também a vossas senhorias meus agradecimentos por essa oportunidade de estar aqui perante vocês, a fim de contribuir humildemente com alguns conhecimentos básicos sobre matéria tão importante como é a sindicância militar. Inicialmente, faremos pequenas reminiscências a respeito do que é a sindicância, o que representa a palavra sindicância, a etimologia, o significado da palavra. Então, sindicância não é uma coisa assim tão moderna. Ela já vem da antiguidade, desde o tempo dos gregos clássicos, quando havia em pequenas comunidades helênicas uma figura de um procurador, de uma pessoa pública, que tinha a função exata de averiguar determinados fatos de interesse daquela comunidade. Ele era chamado de súndicos, ou síndico. De acordo com a doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, estudando a questão relacionada à sindicância dentro do direito administrativo público, ela se convenceu de que a palavra sindicância ela provém de fato de origem grega, tendo como prefixo sim e o sufixo dic, que significa mostrar, fazer ver, pôr em evidência. Então, a própria etimologia da palavra ela traduz o significado menos complexo da sindicância. E, em português, traduz como uma operação cuja finalidade é trazer à tona, fazer ver, revelar algo, mostrar aquilo que está oculto. No Brasil, a sindicância e o processo administrativo, depois faremos uma distinção do que é um e outro, surgiram no direito administrativo pátrio desde antes da formação da República. E tinha os mesmos objetivos. Colaborar, através de pessoa designada, na apuração de determinados fatos de interesse, primeiramente do Império, posteriormente da República. Com o surgimento da República e com a divisão dos poderes, com a tripartição dos poderes, a sindicância e o processo administrativo ganharam contornos mais definidos e passaram a ser utilizados largamente como ferramentas da administração pública, com o objetivo evidente de garantir a certeza do administrador em relação aos fatos sobre a sua jurisdição, sobre sua competência, bem como a segurança jurídica das decisões que porventura fossem tomadas a partir daquela sindicância, daquela apuração. Ressalte-se que, mesmo assim, essas ferramentas típicas administrativas, que são empregadas pelos três poderes, elas ainda poderão, até por hoje em dia estarem mais associadas a irregularidades administrativas, o cometimento de irregularidades por parte dos administrados, poderão, por vezes, serem objeto de uma revisão judicial. Verifique-se na doutrina vários entendimentos acerca de, se vocês pesquisarem, vão verificar na doutrina especializada, vários entendimentos sobre sindicância. Os mais claros são, não, sindicância é um procedimento investigatório, não é um processo. Por quê? Porque não envolve contencioso, não envolve litígio. Então, o contencioso é justamente o objeto mais claro de um processo. E a sindicância não teria, por esses conceitos mais puristas, mais antigos, essa possibilidade. E, portanto, não se exigiria na sindicância garantias como aquelas típicas do processo onde exige o acusatório, como o contraditório e a ampla defesa.
Porém, com o desenvolvimento do nosso Estado de Direito e com a edição de outras normas e leis, decretos e portarias, a sindicância se ampliou, deixando de ser tão somente aquela sindicância investigativa e passando a ter contornos processuais, confundindo-se por vezes com o processo administrativo contencioso propriamente dito. Modernamente entendemos que o conceito de José Armando da Costa, o doutrinador de direito administrativo, exprime um melhor sentido da palavra, que a palavra sindicância traduz o conjunto de atos ou diligências empreendidos no seio de uma repartição pública, objetivando apurar o cometimento de possíveis irregularidades por parte dos seus servidores. Então é o conceito mais umbilicalmente ligado à definição moderna que nós temos de sindicância. A sindicância ganhou um contorno legal em 1990, com a Lei 8.112, que regulamentou o regime dos servidores públicos civis da União, e lá trouxe expressamente a sindicância, a figura da sindicância, que até então não havia uma previsão legal de como se proporia uma sindicância, como seria uma sindicância. A sindicância era simplesmente um ato administrativo puro, que não havia uma regulamentação legal, e que o administrador, em geral, se utilizava como ferramenta, ou seja, determinava-se que determinada pessoa, olha, tu vai ser o encarregado de averiguar determinados fatos, o faça. Não havia realmente um procedimento firme, um procedimento formal. Com a Lei 8.112 de 90, surgiu então a figura da sindicância regulamentada, por norma federal, mas cujo âmbito de atuação cingia-se tão somente aos servidores públicos civis, e não aos militares. Então, não aplicável, portanto, dentro das Forças Armadas. Nesse estatuto dos civis, previa-se, então, duas modalidades. Então, ali se definiu claramente que a sindicância e o processo administrativo disciplinar eram alternativos. Eram alternativos e estavam ligados diretamente à apuração de irregularidade, no mais das vezes, de cunho disciplinar. Então, aí se gerou todo um ordenamento jurídico, uma estrutura de que a sindicância ela está mais para inquérito policial do que para processo administrativo. Mas com essa lei trouxe a figura da sindicância acusatória. Tanto que nessa mesma legislação se prevê que a sindicância pode substituir o processo administrativo disciplinar, conhecido como PAD, né, quando a penalização para a infração disciplinar for de advertência até suspensão de 30 dias. Então é possível não se proceder um processo administrativo cujo trâmite é mais longo, é mais detalhado, por uma sindicância que seria um procedimento abreviado. Vamos esclarecer um pequeno diferencial entre procedimento e processo para os senhores se situarem melhor nessa situação. Processo é um método. É um método. E procedimento é o meio formal. Então, nós estamos falando de processo num sentido mais amplo. E, então, dentro de um processo, há procedimentos, há ritos. Então, os procedimentos são ligados à forma, enquanto que o processo em si é um conceito mais amplo, ligado ao método. Processo de apuração, PAD, processo administrativo disciplinar, é o método para atuar sobre infrações disciplinares. Procedimento, qual o procedimento? Essa lei 8.112 fala em PAD ou sindicância acusatória. Então nós temos que a sindicância, apesar de não ser um processo, uns conceitos mais puristas, ela poderá ocasionalmente funcionar até mesmo como um processo alternativo, seguindo o seu próprio procedimento. No âmbito do Exército Brasileiro, o novo regulamento disciplinar do Exército, o R4, que foi instituído em 2002, através de decreto, trouxe uma novidade. Trouxe uma apuração sumária, um procedimento de apuração de transgressão disciplinar, conhecido por Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar. Isso em 2002. Em 2003 também foi introduzida semelhante rito, semelhante procedimento no âmbito da aeronáutica. Mas em 2000 já havia sido criado pelo Exército, através de portaria,
instruções gerais, que equivalem às ICA da aeronáutica. No Exército é IG, na aeronáutica é ICA. Instruções. Que delimitavam, que criavam um procedimento para apuração de sindicância. E já em 2000, depois essas instruções gerais foram revisadas, posteriormente em 2012, mas já em 2000, essas instruções gerais traziam no seu bojo um conceito completamente novo e moderno em relação à sindicância como era conhecida. Porque no mesmo procedimento, se instituiu-se que aquele procedimento poderia se converter de simples inquisitorial, como se inquérito fosse, uma sindicância sem sindicado, por exemplo, num processo administrativo, com acusatório, com ampla defesa, com contraditório, com prazos. Então se criou a figura do processo sindicância, um misto entre sindicância, que antes sindicância e processo andavam separadamente. Sindicância como procedimento preparatório, instrutório, investigatório, mais equivalente a um inquérito policial, por exemplo, do que a um processo propriamente dito, que não privilegiava ampla defesa, nem contraditório, nem garantias constitucionais, nem outros princípios. Mas o Exército inaugurou, então, essa figura nova, um procedimento misto, que pode, no mesmo procedimento, sem a necessidade de instalação de um novo procedimento. Veja exemplo da Lei 8.112. Lá se estabelece, pode-se instalar uma sindicância para apuração de infração disciplinar, cuja pena de advertência é até suspensão de 30 dias. Mas lá no meio da sindicância, lá nos servidores civis, se verifica, durante a apuração, que o fato que está sendo investigado é muito mais grave. Punível com suspensão de 60 dias, punível até com demissão. O que acontece? Aquela sindicância é encerrada e se abre um novo procedimento chamado PAD. Começa do zero. O Exército fez uma coisa diferente. Trouxe um procedimento que não precisa ser encerrado para abrir outro. Ele se transmuta, ele se transforma. Então lá não há sindicado. Vamos apurando um fato, que não sabe de autoria, mas sabe de uma possível materialidade. Vem testemunhas, vem perícias, se confirma que existiu o fato, que houve materialidade. E há indícios de autoria claros. E então aquela pessoa passa a ser acusada. Ela pode até ser apresentada como testemunha, e ela passa a ser sindicado. Não se encerra a sindicância. Se transmuta ela. Se passa a aplicar um procedimento previsto na mesma instrução geral, gerando a figura do acusatório, em que se abrirá prazos de defesa e oportunidades para que o sindicado, o acusado, possa vir a se defender. Na aeronáutica, por sua vez, no âmbito do Exército, então, brasileiro, nós temos aí as instruções gerais, né, que foram inauguradas em 2000 e até que sofreram revisão em 2012. Hoje chamadas de EB10 e G09001, a nomenclatura que se dá no Exército, que tem, então, como conceito, né, a sindicância seria, então, um procedimento formal, apresentado por escrito, que tem por objetivo a apuração de fatos, primeiro, de interesse da administração militar, e quando julgado necessário para a autoridade competente, ou de situações que envolvam direitos. E aqui, nesse conceito, já se dá uma amplitude maior, se destaca a sindicância de uma apuração meramente disciplinar, passa a utilizar a ferramenta com mais amplitude, para se apurar toda espécie de irregularidade, coisas que não são regulares dentro da administração pública, e que envolvam servidores e militares, que envolvam servidores civis, e que envolvam até civis, terceiros, até pessoas jurídicas, né, que estejam envolvidos em alguma possível irregularidade que seja do interesse da administração, que seja verificada, então, pela autoridade, e a autoridade, evidentemente, tem o dever de mandar apurar essa irregularidade, verificar se ela de fato existiu e apurar as responsabilidades, então, atribuir a responsabilidade a quem deverá responder por essa irregularidade, ou pelos prejuízos que a irregularidade causou. No âmbito da aeronáutica, muito bem, na sindicância no âmbito do Comando Aeronáutica funciona também a partir de 27 de dezembro de 2017, ou seja, muito recentemente, como verdadeiro processo administrativo. Então, nós temos que a sindicância, nós afirmamos que a sindicância no âmbito da aeronáutica, do Comando Aeronáutica, ela foi criada
em 2003. Mas na sua criação original, ela tem no seu corpo um procedimento meramente investigativo. Não trata de ampla defesa, de contraditório, de prazo para defesa, não trata de nada disso. Isso vinha sendo até 2012. A última revisão, claro, teve uma revisão ainda em 2006, e de 2006 até 2012 vinha a ICA 111-2, sendo operada por Vossas Senhorias, pelos militares da aeronáutica, daquela maneira. Sem necessidade de se promover, porque não era processo. Era um procedimento instrutório, investigatório. E conforme o resultado, poderia-se, então, se dar sequência através de novos procedimentos. Então, a instrução do Comando Aeronáutica nova, ela foi aprovada pela portaria número 1915, de 27 de dezembro, e publicada no boletim do Comando Aeronáutico número 222, de 28 de dezembro de 2017. Fato extremamente recente. Então, ocorre que nessas novas ICA, essa nova ICA, instrução singular, ela trouxe um capítulo novo, estabelecendo procedimentos para o contraditório e ampla defesa. E muito baseada que está nas instruções gerais do Exército, traz uma série de novidades e mais encargos para o encarregado da sindicância, para o sindicante. Então, com essa nova ICA, e aí alerto Vossas Senhorias, essa nova ICA deve estar muito bem estudada, porque é uma novidade. E ela é de aplicação obrigatória em todo o âmbito do Comando Aeronáutica. Tá? E traz tantas novidades, justamente quando se trata da possibilidade de se acusar alguém, e principalmente a maior novidade é justamente a aplicação direta de garantias constitucionais, que o encarregado precisa realmente se dedicar a um estudo dessa instrução, para que possa realizar um bom trabalho, a permitir que a autoridade instauradora, o comando, chefia e direção de sua organização militar, possa efetivamente ter segurança jurídica nas suas decisões, ter segurança naquilo que está decidindo. Porque não cabe, evidentemente, ao sindicante a decisão, mas sim à autoridade instauradora. A autoridade instauradora conta com o sindicante, com pessoas de especial confiança, para que os fatos sejam legitimamente apurados. O Comando Aeronáutica, através dessa ICA, demonstra uma preocupação maior. Não só que a administração militar desempenhe bem o seu papel, que as autoridades encarregadas da instalação de sindicância, as autoridades competentes, por obrigação, por dever de ofício, realizem um trabalho de uma forma padronizada, de uma forma com mais segurança. Mas que os encarregados de sindicância promovam meios para que, quando há a figura do sindicato, esse possa ser bem atendido também. Então, nessa nova ICA, o conceito é que o procedimento é formal, apresentado por escrito, que tem por objetivo a apuração das ocorrências, as quais, caso confirmadas, poderão ensejar a abertura do competente processo disciplinar, administrativo ou criminal. Então, aqui nós temos a hipótese da sindicância preparatória. Ela prepara a abertura de um processo disciplinar. Ela prepara a abertura de um processo administrativo, no caso de danos ao erário, ou de um acidente de serviço, ou criminal. Prepara a abertura de um IPM. Nessa ICA diz que é obrigatória a instalação de um IPM, caso verificado através da conclusão da sindicância, verifique-se a existência ou indícios de um crime militar. Eu posso adiantar um pouco, dizendo que muitas vezes não há necessidade de abertura de um IPM quando a sindicância for tão bem conduzida que reúne elementos suficientes para que o Ministério Público Militar, com base nessa sindicância, possa promover a instauração de uma ação penal.
mas a regra diz que será aberto o IPM, então deverá ser aberto o IPM. A autoridade instauradora, no momento da abertura do IPM, pode muito bem contatar o Ministério Público Militar e comunicar, olha, foi aberto o IPM. O Ministério Público Militar poderá acompanhar o IPM. Então, trazemos informações sobre a evolução dessa norma administrativa, que surgiu em 2003, com a portaria número 1000, e também trazemos informações aqui que, diferentemente do Exército, o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, ele é de 1975. O Regulamento Disciplinar do Exército, ele foi modificado, ele foi renovado em 2002, por meio de decreto também. E no próprio decreto se estabeleceu, então, esse procedimento formal de apuração de transação disciplinar chamado FAT. Na Aeronáutica, não. Na Aeronáutica se manteve o decreto de 75 e se fez essa criação dessa sistemática de apuração de transgressão disciplinar e punição através de portaria. E essa portaria se renovou, sendo a última, então, em vigor, a 782, de 10 de novembro de 2010. Essa portaria que traz, então, os elementos necessários para a apuração mediante formulário de apuração de transação disciplinar. Trazemos, então, informações sobre o FAT, que foi aprovada a regulamentação da sistemática de apuração de transação disciplinar de aplicação de punição disciplinar, disposto no artigo 34 do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, de 75. Ali, o mais importante dessa portaria é o artigo 2º. No caso, o nosso estudo sobre sindicância. Desde que não constitua crime previsto no Código Penal Militar, porque se há evidência de crime, não se trata de sindicância em transação disciplinar, mas sim diretamente IPM. A presente regulamentação engloba a transgressão disciplinar, decorrente de, dois momentos, de solução de sindicância, ou de comunicação verbal por escrito, a chamada parte disciplinar. Então pode não haver a parte disciplinar, no momento em que tu não tem certeza sobre quem cometeu a transgressão, até da materialidade, e aí haverá uma sindicância para o aclareamento, para revelar aquilo que é oculto. E é da solução da sindicância, então, que vai se instaurar esse procedimento de formulário de transação disciplinar. Sindicância, portanto, não substitui o FAT, apesar de agora ter características eminentemente processuais. Poderia substituir o FAT, futuramente esse entendimento pode ser modificado. Entende-se que com essa nova estrutura da sindicância, como acusatória, em que se faculta amplas chances de defesa, poderia não existir o FAT, até porque o FAT também foi criado por portaria, no âmbito da aeronáutica. Diferente do Exército, que não pode afastar o FAT, porque o FAT foi criado por decreto. Hierarquia das normas. Mas no âmbito da aeronáutica, poderia sim se dispensar o FAT se a sindicância fosse completa e se apurasse dando a chance de defesa, o contraditório para o sindicato, e se chegasse à conclusão, sim, ele cometeu infração disciplinar, deve ser punido. Não há dúvida a esse respeito, puna-se. Mas, o que tudo indica, especialmente pela previsão que faz a própria portaria 782, de novembro de 2010, da solução da sindicância se abrirá o FAT. Então, há a duplicidade, ainda há a duplicidade de procedimentos. Instalada a sindicância, verificada a infração disciplinar, vai ainda se dobrar os meios, fazendo-se instaurar o FAT, um procedimento evidentemente mais sumário. No prefácio dessas ICA 111.2, o comando justifica essa intervenção que faz na ICA, transformando em processo. Afirma o seguinte, que o objetivo da presente norma é padronizar e orientar os procedimentos relativos às sindicâncias, como também adequar os procedimentos aos preceitos mais atuais do direito. E a sindicância versus FAT. Portanto, quando a sindicância tinha caráter evidentemente acusatório, aí surgiu o problema. Olha, a sindicância era meramente investigatória, não tinha chance de defesa nenhuma. Só que a sindicância, no comando aeronáutico, ela continha elementos tipicamente acusatórios. Eram dirigidas contra um sindicato, já com o propósito de dizer, olha, tu está sendo acusado, portanto acusatório, não era meramente investigatório, de ter cometido uma infração.
E a autoridade entendeu de mandar instalar uma sindicância, e não um FAT, até porque são fatos mais complexos, temos que apurar. Então não havia essa previsão. E ocorria que, havendo uma sindicância acusatória, mesmo depois sendo oferecido o FAT, por ser o FAT um procedimento mais sumário, resumido, a presunção de culpa já estava tomada. E sem que sequer tivesse sido o sindicado, sido oportunizado ao sindicado, chances para que arrolasse testemunhas, perícias, o que fosse necessário, em sua própria defesa. Então, algumas punições poderiam ser injustas, algumas poderiam até ser justas, mas irregulares, porque feriam justamente princípios da administração pública e princípios constitucionais. Garantias são dadas a todo mundo, inclusive os militares. Veja-se, essa é uma decisão, dentre outras, que eu pesquisei, para compreender como a aeronáutica, de repente, em 2017, ao final de 2017, resolveu revolucionar. Acabou com aquela sindicância meramente inquisitorial e trouxe uma sindicância processual. Essa decisão judicial foi tomada em julho de 2017, baseado em um processo judicial que visava justamente julgar se uma punição disciplinar no âmbito da aeronáutica foi justa, se foi correta ou não foi correta. Essa decisão judicial apontou que, constatada a infração disciplinar, se deve proceder a um formulário de apuração de transação disciplinar, o FAT. Embora, no presente caso, as autoridades militares tenham atuado no âmbito desse procedimento específico, tenham feito o FAT, verifica-se que a punição em comento, prisão disciplinar, decorreu da sindicância acusatória. E ali no próprio texto da decisão judicial se colocou entre aspas. E não do FAT. Por conseguinte, essa punição foi corretamente anulada na sentença recorrida por decorrer de procedimento incompatível com a finalidade do ato administrativo. Ora, incompatível com a finalidade do ato. Qual a finalidade da sindicância, quando era ainda a ICAS de 2006? A finalidade do ato administrativo, na sindicância, deveria ser instrutório, apuratório, e não acusatório, mas foi acusatório. E ao final da sindicância, se a pensa deu o formulário, preenche o formulário, já está punido. Aí se anulou essa punição. Veja, foi em julho de 2017. E já em dezembro de 2017 veio as ICAS 111.2 novas. E o novo procedimento. Com o novo procedimento, então aprovado pela portaria número 1915, a sindicância no âmbito da aeronáutica ganhou um novo sentido, passando a funcionar como processo administrativo, capaz assim de atender tanto aos interesses da autoridade militar, no que diz respeito à apuração dos fatos que dizem respeito às suas competências, como também ao administrado, aos interesses do administrado, que quando guindado a uma eventual condição de sindicado, terá então os meios para defender-se dessas acusações. Assim, conforme define a nova ICA 111.2, agora a sindicância também obedecerá aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos a ele inerentes. Observe-se que em várias passagens do texto, a ICA se refere a processo de sindicância. Pegando a ICA, Pegando a ICA 111.2, nós vamos lendo, nós vamos encontrar várias passagens que a ICA se refere a processo de sindicância. Então, dentro do ordenamento jurídico, é a primeira vez que eu vejo falar em processo de sindicância. Tratando da sindicância, que não é processo, o seu conceito, como nós vimos lá atrás, sindicância não é processo, transformando sindicância em processo. Então, se surge uma novidade, um procedimento misto, um procedimento novo. Tem-se, portanto, o caráter misto da sindicância militar, que poderá funcionar tanto como procedimento investigatório, sem sindicado inclusive, ou de instrução, preparatório, como também processo administrativo de cunho acusatório, quando então deverá atender os procedimentos ali previstos, no que tange ao exercício, ao direito de defesa do sindicato. Então vejam, senhores, as pessoas que forem futuramente encarregadas de sindicância enfrentarão alguns problemas, né, por essas novidades. Primeiro, porque os encargos dos sindicantes, como se verá adiante, aumentaram consideravelmente.
O sindicante vai ter que trabalhar mais, porque vai ter que se preocupar com uma série de questões relacionadas não só aos fatos que foram colocados à sua responsabilidade para a apuração, mas também aos direitos e garantias dadas àquele que é acusado de uma possível transgressão ou irregularidade ou até de algo mais grave. Né? Não é um exercício fácil de fazer, especialmente pessoas de uma organização militar de saúde, que não tem assim, tanta, como se diz, não estão tão próximas a essa matéria, né? Não conhecem suas minúcias, e às vezes podem ocorrer fatos mais complexos, porque a sindicância ela é criada para atender fatos mais complexos. A própria instrução, ela diz que a sindicância é obrigatória, mas traz exceção, justamente como a gente verá adiante. A condução dos trabalhos da sindicância diz a ICA, no seu item 2.4, deverá observar os princípios norteadores do processo administrativo. A ICA não diz quais são os princípios norteadores do processo administrativo. Ora, princípios norteadores é que dão norte. Do processo administrativo, aí nós temos que fazer uma palestra sobre direito administrativo público para poder estabelecer quais são os princípios. São vários. Temos aí os mais simples, mais conhecidos, que é o princípio da publicidade. A sindicância tem que ser instaurada mediante portaria, que tem que ser publicada. Transparência, publicidade. Né? Deve ser dado garantia do devido processo legal. Bom, a sindicância virou processo, então devido processo legal. O devido processo legal deve haver, evidentemente, garantia, chances de defesa para aquele que está sendo acusado de alguma coisa. Tá? Nós temos vários princípios que deveriam ser entendidos. A ICA não traz isso. É uma compreensão que, infelizmente, vai ter que ser dada aos poucos aos militares. Eu diria, essa ICA ainda não está completa. Não é uma versão completa. Ela contém algumas, digamos, algumas lacunas. Essa ICA contém algumas lacunas, como a gente poderá observar adiante, e que vão criar certas dificuldades. As dificuldades elas vão ter que ser encaradas pelo encarregado, vai ter que se socorrer com os seus superiores, até com o escalão superior, com a assessoria jurídica, para resolver isso no curso da sindicância. Não há como dizer, olha, essa ICA ela vai resolver todos os seus problemas porque é uma ICA nova. Não, ela realmente trouxe uma série de novidades absolutamente importantes, né? Mas também traz encargos um pouco mais de maior responsabilidade agora para o encarregado da sindicância. Do amplo alcance em relação ao objeto. Como dissemos, a autoridade tiver ciência de qualquer irregularidade ou desconformidade, que não constitua crime, desde que não tenha sido possível não tenha sido possível a imediata identificação da autoria do fato, bem como de sua completa materialidade na sua área de responsabilidade, é obrigado a adotar as medidas necessárias à apuração mediante processo de sindicância, comunicando imediatamente o fato ao comandante-chefe, diretor, secretário OM, ao qual o envolvido estiver subordinado, no caso do militar de outra OM. Tá? Então, no caso, nessa sala existe apenas uma autoridade que poderia estar na sindicância, que é o diretor do hospital militar. Levado um fato à consideração do diretor do hospital, se esse fato não constitui imediatamente, por exemplo, faltou o serviço, o fulano não veio ao serviço, não cumpriu a missão, nem compareceu. Bom, nós temos aí uma autoria e uma materialidade. Ele pode se justificar dizendo, olha, faleceu alguém da minha família, enfim, pode ter lá a sua justificativa. Mas inicialmente ele descumpriu uma ordem ou cometeu um ato de indisciplina. E o que se faz? Sabe, uma sindicância? Não, obviamente que não, porque nós temos já indícios de autoria, claro, né? Evidentemente, temos o nome da pessoa que faltou o serviço ou não cumpriu a missão, e o objeto não cumpriu, trabalhou mal, não fez, ou atrasou o cumprimento. Enfim, aquilo que está previsto no regulamento disciplinar da aeronáutica. Fatos simples, que vão ser apurados mediante qual procedimento? O formulário de apuração de transação disciplinar. Dispensado, portanto, a sindicância. A sindicância ela vai ser utilizada pelo comandante, chefe, diretor, justamente quando não for possível a imediata identificação da autoria do fato, bem como de sua completa materialidade. Nós podemos ter a identificação da autoria de um fato, mas não temos certeza se esse fato realmente ocorreu. Um acidente de trânsito. Acidente de trânsito envolvendo viatura militar, motorista militar. Não temos versões diversas da ocorrência e não sabemos se o motorista foi o causador do acidente ou não foi, se era a responsabilidade civil do motorista. Nós não podemos simplesmente presumir que foi o motorista que cometeu
o acidente, se não há prova, se não há indícios suficientes de que ele tenha ao menos colaborado com aquele acidente. Então, por isso, uma sindicância sobre o acidente é o mais adequado. Esse é um exemplo que eu dou. A exceção é justamente essa, né? Caso possam ser identificadas de imediato a autoria, a materialidade do fato e a quantificação do dano, quando no caso houver dano material, não haverá necessidade de abertura de sindicância, podendo então ser determinado diretamente o procedimento mais adequado. E nós não falamos só do FAT. No PAD, Processo Administrativo Disciplinar, do 8.112, para os servidores civis, que trabalham na organização militar. O IPM, se tratando de crime, abertura de ato IPM, não precisa de sindicância para isso. E o FAT, para os servidores militares. E outros procedimentos conhecidos de vocês, no caso de danos ao erário, prejuízos, enfim. A instauração da sindicância. A sindicância é instaurada logo após o conhecimento da ocorrência, mediante portaria emitida pela autoridade competente, publicada em boletim interno da organização militar. É assim que se faz a instauração da sindicância. Quem instaura a sindicância? Depois veremos as competências. Então, de acordo com Eli Lopes Meirelles, portarias são atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados. Né? Como é a ICA? Foi criada por portaria. São determinações gerais e especiais aos seus subordinados. Ou designam os servidores para funções e cargos secundários. Por portaria são nomeados chefes, diretores. Por portaria também se iniciam sindicâncias e processos administrativos. Em tais casos, afirma Eli Lopes, a portaria tem função assemelhada à denúncia do processo penal. A formalização da instauração se dá mediante despacho em portaria, que é um instrumento idôneo de que se utiliza a autoridade administrativa para esse fim. Além dessa função iniciatória da sindicância, a portaria instauradora designa o sindicante. Os dois principais objetos da portaria são a nomeação do sindicante, a ordem para que ele proceda à verificação e os limites da acusação. A portaria ela não pode ser em branco. Ela tem que dizer o que está sendo apurado, ela tem que delimitar o fato que está sendo apurado. Se há um sindicado se já há um sindicado indicado já na portaria, com a indicação do sindicato por ter, enfim, tem que se delimitar o objeto dessa acusação. Por isso que Eli Lopes fala que se assemelha a uma denúncia no processo penal. Porque uma denúncia no processo penal ela vai tipificar, vai dizer qual é o tipo penal que o transgressor supostamente, presumidamente cometeu. E já a portaria ela vai delimitar o fato da acusação. E esse fato vincula o sindicante. O sindicante não pode ficar usando os sindicantes para apurar outros fatos que não sejam aqueles delimitados pela portaria. Então, nos desejos do Armando da Costa, os efeitos, o mais importante efeito, justamente de uma portaria, de uma sindicância acusatória, ou de um processo disciplinar, é justamente a limitação do raio apuratório dessa sindicância. O tema probando, o tema que se pretende provar. Competência. A ICA determina quem são as autoridades competentes para a instauração de uma sindicância. Em primeiro lugar, comandante da aeronáutica, no âmbito do Comaer. Depois, oficiais generais, nos casos de comandante, chefe, diretor ou secretário de OM. Do comandante, chefe, diretor ou secretário de OM, no âmbito da respectiva organização militar. Só essas pessoas podem, por meio de portaria, instaurar uma sindicância. Ninguém mais. Não vai ser o subcomandante, não vai ser o comandante de companhia, não vai ser o chefe da seção tal. Essa portaria, se for expedida dessa forma, será nula. A sindicância que for feita com base num ato nulo, também é nula. Já repetimos. A classificação da sindicância. A sindicância sempre será gravada como ostensiva. Desde que a apuração, o objeto da apuração, não seja classificado como sigiloso. Então, a ponderabilidade da autoridade instauradora sobre o sigilo da sindicância decorre, muitas vezes, mais de uma sensibilidade em razão daquilo que está sendo apurado do que por regras jurídicas. Quando se trata, por exemplo, de apuração de um problema que envolva a família de militar, ou uma violação mais grave de deveres
funcionais que podem afetar a honra e a credibilidade de um oficial superior, por exemplo. Essa sindicância, evidentemente, pelo princípio da razoabilidade, que é um princípio jurídico, deve ser gravada como sigilosa. E mesmo quando ostensiva, não é qualquer um que pode ter acesso à sindicância. Ela é ostensiva, qualquer um pode pegar lá. Não, virou um Big Brother, né? O fulano está sendo sindicado, vamos lá ver o que está na sindicância. Não. O encarregado da sindicância, ele deve controlar a sindicância, o acesso dessa sindicância, para que pessoas que não têm nada a ver com aquilo não vão lá bisbilhotar. Para que isso depois não virem, e a gente infelizmente sabe que nos serviços públicos em geral, uma notícia pode correr meio mundo rapidamente, tão somente porque às vezes as pessoas estão extremamente preocupadas com notícias falsas, fake, né? Notícias fake, do que com a verdade. E disseminam essas notícias, depois no fim da apuração descobre que nada daquilo é verdade, aí a pessoa que sofreu aquela situação vexatória de ter exposta a sua vida, a sua honra como militar, depois para recuperar isso é muito difícil. Então, mesmo gravado como ostensiva, que é a regra geral, a sindicância ela deve ser limitada. Como é que o sindicante limita o acesso? Ora, se a pessoa quer ter acesso à sindicância, ela faça um requerimento fundamentado. Se o sindicante não pode resolver sozinho um requerimento para dar vista à sindicância, vai levar a autoridade instauradora. Olha, o fulano quer saber da sindicância. O que ele tem a ver com isso? Olha, ele fundamentou, diz que é parente, que tem alguma coisa a ver, não sei o quê. Se decida no âmbito. E se decida isso por despacho, dentro da sindicância. Mas quem tem acesso irrestrito à sindicância ostensiva? Ora, as partes envolvidas. O sindicato. O denunciante, o ofendido. Eles têm acesso irrestrito à sindicância. Estão diretamente envolvidos, são partes na sindicância. A própria ICA diz que eles são partes. Os participantes, portanto, ofendido e noticiante. Ofendido é pessoa física ou jurídica atingido pela ocorrência. E o noticiante é aquele que leva ao conhecimento da autoridade competente a ocorrência. Há alguns casos que noticiante e ofendido são a mesma pessoa. Eu me senti ofendido com uma violação de alguma norma que me atingiu diretamente, eu vou denunciar. Vou levar esse fato à administração militar. Eu sou o noticiante, eu sou ofendido. Então, o noticiante normalmente é o participante, a pessoa que participa. Né? O sindicado é a pessoa a quem se imputa a prática de ocorrência vedada. Imputação. Imputação, justamente, é a acusação propriamente dita. Não há sindicado sem imputação. Já vi sindicâncias acontecerem, especialmente aquelas sindicâncias que não há sindicado, de repente, pelo andar da sindicância, o sindicante resolve, não, essa testemunha aqui, que ela, como testemunha, já vi que ela é a pessoa que cometeu a infração e ela vira sindicado. No Exército pode, agora na Aeronáutica também, converter até uma testemunha em sindicado. E aí passa-se a dar as garantias de defesa para a pessoa que antes era testemunha e virou sindicado. Isso é extremamente importante. Vocês entendam que a sindicância ela pode iniciar sem um sindicato e pode haver um sindicato. Mas, de qualquer maneira, precisa haver imputação. Se a imputação não vem em portaria, porque não há sindicato, e depois se converte alguém em sindicado, até alguém de fora da sindicância se converte em sindicado no curso da sindicância, a imputação, a acusação tem que ser expressa, tem que ser circunstanciada. Tem que se dizer do que ela está sendo acusada para que ela possa efetivamente se defender. Senão, como ela vai se defender? Não é simplesmente porque o sindicante resolve, não, agora vou te transformar em sindicato. Eu já vi sindicância que havia 4 testemunhas. Daqui a pouco, eram um contra o outro e o sindicado disse, todo mundo virou sindicado agora. Transformou 4 testemunhas em 4 sindicatos. Isso não é absolutamente moral. Fere o princípio da moralidade administrativa. Testemunha, evidentemente que testemunha é a pessoa que tem alguma coisa a dizer. Alguma coisa prática, alguma coisa importante, não um mero informante, mas alguém que presenciou o fato, alguém que sabe efetivamente daquilo, é um meio de prova. É um meio de prova importante, porque o sindicante, ele deve muito às testemunhas. Ele precisa de alguém que viu o fato para poder, então, ele dizer, olha, a pessoa jurou, porque a testemunha precisa prestar o cumprido, dizer verdade, sou pena de perjúrio, de falso testemunho, né, de cometimento de crime. Então, o sindicante tem que contar muito com as testemunhas, para que possa efetivamente apurar os fatos, de forma a chegar a uma conclusão definitiva sobre o que de fato ocorreu. E perito, pode haver também figura do perito, né, que também presta compromisso de dizer a verdade, mesmo compromisso de testemunha, previsto em lei, para apurar
situações como um acidente de viatura, como um acidente com equipamento, com explosivos, muitas vezes é necessário um perito, né, para que se faça o aclareamento que não é possível à pessoa comum, muito menos ao sindicante. A figura do escrivão. O escrivão, eu diria que é uma figura acessória e de luxo para o sindicante. É previsto o escrivão na ICA. Mas diz bem claro que aqui fala sobre a figura do sindicante, mas eu vou avançar, eu quero chegar na questão do escrivão. O sindicante poderá, caso julgue necessário, valer-se de um escrivão para auxiliar no exercício das atribuições, desde que designado pela autoridade instaladora. Não é o sindicante que nomeia o escrivão, é a autoridade instaladora. Se a autoridade instaladora resolve, vou dar um escrivão para o meu sindicante já na portaria, ok, está nomeado. Mas se ele não der o escrivão, o sindicante poderá, no curso de sindicância, pedir para a autoridade instaladora, olha, eu gostaria de um escrivão, precisa, a situação aqui é muita coisa e tal, papelada, tem que um monte de papel para juntar, rubricar e tal. Só que tem que se levar em consideração a seguinte circunstância. E isso a autoridade instaladora, eu diria, que essa norma, ela prevê também que o sindicante e o escrivão serão afastados do serviço e de suas escalas de serviço, de suas funções para realizar a sindicância. Então, se no momento que se nomeia o escrivão, você está tirando 2 do serviço. Tem que haver uma certa... Por isso que eu digo, a figura do escrivão... Ora, se o sindicante já está afastado do serviço, até da escala, para poder fazer a sindicância, a sindicância tem prazo curto, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Diferente da sindicância exterior, que era só 30, agora pode ser 60. Se o sindicante já está afastado, ainda quer um escrivão, aí tu vai ter que afastar outra pessoa do serviço. Às vezes, dependendo de quem é o sindicato, pode ser até um suboficial. Tu vai ter que tirar do serviço para ser escrivão. Então, é uma figura acessória até de luxo. E que, evidentemente, tem que haver... Há previsão, sim, de nomeação de um escrivão, mas isso quem decide é a autoridade instaladora, não o sindicante. O sindicante, senhores e senhoras, tem um rol enorme de atribuições nessa nova aí. Não é pouca coisa, não. Desde organizar papel, rubricar folha, juntar documentos, emitir despachos, emitir ofícios, intimações, é uma série de providências. Não é trabalho pouco, não. Por isso a previsão de afastamento até do serviço. Então nós vemos aqui, fazer capa, lavar termo, juntar os autos, indicar a capa dos autos, dados de identificação, intimação no meio difícil, ofendido, testemunha, formar o sindicato, fixar prazos e horários, um monte de situações que os senhores não vamos ler todas, porque nós temos compromisso com o horário. O sindicante, então, quem é que vai ser o sindicante? A ICA diz que será oficial. É o oficial que será o sindicante. Mas, alternativamente, e aí depende também da autoridade instaladora, poderá ser um suboficial ou um sargento aperfeiçoado. Sempre, evidentemente, respeitando a precedência hierárquica. Não se pode nomear um suboficial para sindicar um tenente, um oficial subalterno. Da mesma maneira, não se pode nomear um oficial subalterno para sindicar um oficial superior. Então, respeitada a regra hierárquica, não haverá problemas. Mesmo porque, se isso ocorrer por um descuido, haverá o impedimento do sindicante, o sindicante poderá alegar, não, estou impedido, terei que ser afastado da sindicância. O impedimento, no decorrer da sindicância, se for verificado um impedimento do sindicante, esse levará o fato ao conhecimento da autoridade instaladora, para designar por meio de portaria, nova portaria, publicada também em boletim, novo sindicante para concluí-la. Impedimento, o que nós podemos entender por impedimento? Ora, pode haver a relação... pode haver entre o sindicante e um possível sindicado, que possa vir se tornar sindicado, inclusive, uma relação de parentesco. Se impede, isso é uma incompatibilidade. Tá? Fere um princípio da isonomia. Tá? Não pode o sindicado ter como o sindicante ter como sindicado um parente, né? Um parente próximo. Ou uma pessoa afim, né? Uma pessoa de sua estreita relação, por exemplo, um colega de turma com quem ele era muito ligado, e que não é uma questão de desconforto, é uma questão de que o próprio sindicante, não poderá atuar com a mesma eficiência em razão da pessoa do sindicato. Então, essa ponderabilidade é absolutamente razoável. Do denunciante ofendido, no denunciante ofendido,
e as testemunhas deveriam ser ouvidas antes do sindicato. Essa é uma regra complicada. Eu já havia comentando com um oficial aqui, colega de vocês, que essa é um pouquinho complicada essa regra. É uma regra, claro, que aparece em mais de uma oportunidade em que o noticiante e o ofendido e as testemunhas deverão ser ouvidos antes do sindicato. Então, jogou-se a oitiva do sindicato para último depoimento. E também se diz ali nas atribuições do sindicante que ele deverá informar ao sindicato que ele poderá apresentar defesa escrita no ato do seu interrogatório. Fica um pouquinho complicado. Como é que o sindicato vai arrolar testemunhas que terão que ser ouvidas antes dele, se ele vai apresentar defesa escrita, e é o momento que ele tem para arrolar testemunhas, no dia do seu interrogatório? Então aqui nós temos um problema técnico nessa sindicância que deverá ser resolvido futuramente numa reedição dessa ICA, numa revisão. Principalmente porque lá adiante vocês verão que na parte contraditória da defesa garante ao sindicato também direito à defesa prévia e a alegações finais. 2 momentos que inclusive a ICA não traz nem prazo e nem momento, mas diz claramente que ao sindicato se dará direito à defesa prévia e alegações finais. E que momento será esse? Ficou em aberto na ICA. Como eu disse, há lacunas que deverão ser preenchidas futuramente. Mas se a ICA diz que deverá ser da defesa prévia e alegações finais, o sindicante terá que cumprir isso, sob pena de não dar o exercício completo de ampla defesa contraditória. O que significa defesa prévia? É o momento inicial em que o sindicato poderá reconhecer a própria culpa, confessar. Não fui eu mesmo. Ou poderá se defender, não fui eu, tenho provas que não fui eu, foi outra pessoa. Vou arrolar testemunhas, vou indicar onde estão os documentos que podem ser obtidos, ou vou juntar documentos, ou posteriormente. Essa é a defesa prévia, o momento em que o sindicato poderá dizer quais são os meios de defesa que ele vai querer que o sindicante providencie. E alegações finais, é quando a instrução está completa. É quando o sindicato, ou até o seu advogado, quando você tem advogado, é permitido, inclusive, advogado na sindicância da aeronáutica. É previsto como assistente técnico do sindicato. Das sindicâncias mais complexas, às vezes um sindicato, até por pouco conhecimento jurídico, ou por temor de que aquela acusação possa lhe causar um prejuízo excessivo, um prejuízo desproporcional na sua carreira, vai socorrer um profissional da advocacia para representá-lo, para assisti-lo tecnicamente. Eu falo assisti-lo, não no sentido de ficar olhando, mas de intervir na sindicância, formular quesitos, questões, quesitos às testemunhas, ao perito, formular questões relacionadas, acompanhar a própria regularidade da sindicância. Então isso incumbe um profissional mais técnico. Como o perito é nomeado como pessoa técnica para realizar perícias que o sindicante pode não ter condições de fazê-lo pessoalmente, também o sindicato poderá nomear alguém, seria como se fosse um perito, para atuar em seu nome, para que possa produzir meios de defesa adequados, para que não haja injustiça ou desproporcionalidade numa aplicação de uma determinada sanção. O sindicante deverá sempre alertar o noticiante e as testemunhas sobre possível consequência de seus atos na esfera penal, disciplinar administrativa. Ou seja, se exige do denunciante e do ofendido lisura nas suas alegações. Porque se alguém acusa o ofendido, olha, alguém fez isso contra mim, se aquilo não for verdadeiro, poderá do próprio ofendido como uma calúnia, como uma injúria, uma difamação, crimes contra a honra. Então, sempre é de praxe advertir-se o ofendido, o denunciante, sobre as suas consequências de uma mentira, numa sindicância nas demais esferas. E a testemunha é exigido compromisso de verdade sob pena de perjúrio, sob pena de falso testemunho, sob pena de cometimento de crime. Ao ofendido, então, caberá as imputações como calúnia, difamação e injúria. No caso de mentira, e no caso de testemunha, não. Caberá, então, falso testemunho, que é outro crime. E isso tem que ser sempre advertido. Veja bem, antigamente, antes dessa ICA, o sindicante trabalhava sozinho. Tinha que providenciar testemunha, tinha que correr atrás de fato. Agora não, agora ele trabalha
com o apoio do próprio ofendido, com o apoio do noticiante, com o apoio do próprio sindicato, que poderão indicar, olha, veja bem, ó, o noticiante, o ofendido e o sindicato poderão apresentar ou acrescentar informações para o esclarecimento dos fatos, indicando cada um no máximo 5 testemunhas, de documentos ou indicando as fontes que podem ser obtidos. Então, essas pessoas, elas têm que ser chamadas a colaborar. Se tu tem um ofendido, tem um noticiante, chame-o no seu interrogatório, diga, ó, tu tem alguma coisa que tu possa colaborar com a sindicância? Porque o sindicante está ganhando com isso. O sindicato, evidentemente, vai fazer de tudo para trazer esses elementos, para demonstrar, evidentemente, o seu lado. E o sindicante, e nesse aspecto, ele tem, naturalmente, pessoas trazendo a ele diretamente as informações que ele precisa para as suas considerações finais. Vejam só, esse é um outro grande problema que eu verifiquei nessa ICA. Não há nenhuma previsão de intimações ou prazos para o sindicato. E não se pode inventar. Isso é um problema nessa ICA. Isso vai ter que ser resolvido futuramente. As únicas informações na ICA que tratam de intimações são essas. Intimar por meio de ofício. Ofendido testemunho. O sindicato para os depoimentos, contendo na intimação do sindicato os atos e fatos que lhes são imputados. Ok. A primeira intimação, ó. Abri o sindicante, notifiquei. E aí, informar o sindicato que, caso queira, poderá fazer a apresentação de defesa escrita na data do seu depoimento. E a única previsão que faz. Só que o sindicato, como se verá adiante, ele pode comparecer ao depoimento das testemunhas, presenciar todos os atos, inclusive diligências, perícias, formular quesitos, por ele próprio, o advogado. Então ele tem que ser intimado de todos os atos. Não faz previsão de comércio, não faz estimações. Quanto tempo antes o sindicante tem que intimar o sindicato? Não faz essa previsão. O que eu sugiro? Por subsídio, busquem as IG do Exército. Lá fala 3 dias úteis antes de cada ato, notificar. Por analogia, por subsídio, por falta de uma previsão expressa na ICA, infelizmente. Alegações finais. Bom, antes de encerrar, antes de lavrar o relatório final, dê-se um prazo, intime-se, pessoalmente ou por ofício. O sindicato disse, olha, já encerrou a instrução. Lava um termo, encerrou a instrução. Estou abrindo prazo para ti de quantos dias eu tenho para terminar a sindicância. Estou abrindo um prazo de 3 dias para te apresentar alegações finais. Para não ficar vazio, sem oportunidade. O interrogatório do sindicato. Vejam bem, a ICA prevê que a ausência do sindicato na sessão interrogatória é considerada no termo dos autos. O sindicato pode não comparecer. E agora? O que se faz? Foi intimado, não compareceu. Abriu mão da defesa, e agora? O depoimento do sindicato deverá ser feito preferencialmente na forma presencial. Também aí surge uma novidade nessa ICA, que surgiu a videoconferência. O sindicato pode até nem ser da mesma OM, pode ter sido movimentado para outra OM. Surgiu a possibilidade de videoconferência. Hoje os meios tecnológicos de informática nos permitem. A justiça, militar inclusive, utiliza amplamente desses recursos. Eu mesmo fiz, esses dias fiz uma audiência, que eu estava aqui em Porto Alegre, interrogando testemunhas lá em Recife. Simples. Desde que esses depoimentos sejam gravados. Não adianta fazer videoconferência e não gravar o arquivo. Né? Não precisa ser gravado. Basta ter o arquivo gravado. Também a ICA faz observação que depoimentos, faz até uma recomendação a ICA que depoimentos presenciais podem ser também gravados. E quando diz gravados, pode ter até vídeo gravados. Ele também não precisa de transcrição, porque já vai ter o depoimento feito a termo ali. Para quê? Manter a fidelidade dos registros, manter a certeza, manter a segurança do que foi realizado na sindicância. Também são novidades. Aqui eu fiz uma observação. A ausência do sindicato, como eu disse, regularmente notificado da sessão de interrogatório, sem justo motivo, não obsta o prosseguimento dos trabalhos. Mas tal situação deve ser certificada nos autos mediante termo, em se tratando de militar informado ao seu comandante para as medidas disciplinares cabíveis, porque ele recebeu uma intimação, tem que comparecer a militar, desobedeceu a descumprimento de ordem. Apesar de ele poder comparecer e ficar em silêncio. O sindicato não é obrigado a dizer a verdade, não é obrigado a depor. Nem peço compromisso de dizer a verdade. O não atendimento da notificação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, e nem a renúncia do direito por parte do sindicato. Comparecendo o sindicato vem, não comparece no dia, mas vem no dia seguinte para depor. Vai se impedir o sindicato de ser ouvido? Não tem porquê. Ouça fora, se ele fica e não compareceu no dia tal, vai responder disciplinarmente por não ter comparecido. Mas comparecer no dia seguinte, não, vou prestar depoimento. Ok, larga-se o termo.
dê a chance dele se manifestar. Não vai haver prejuízo nenhum para a sindicância, né? Desde que os prazos não tenham esgotado, né? Não vai vir o sindicato querer depor depois que já foi lavrado o relatório. Aí também, enfim. Mas mesmo ele não depondo, ele vai ter que continuar sendo intimado das diligências posteriores, dos dias que as testemunhas vão depor, se ainda não foram. Porque pode haver testemunhas incidentais que surjam durante aquele problema, né? Pô, o sindicato tem que ser ouvido por último. Mas do depoimento dele pode surgir novas testemunhas. Então ele não vai ser ouvido por último. Então o que importa não é exatamente as formas, né, o esgotamento. Não compareceu no dia tal, acabou. Não acabou. Ele pode comparecer mais tarde. Deve ser assegurada a ele a continuidade do direito de defesa, mesmo que ele não queira exercer. Não é obrigação, você não tem que obrigar o sindicato a exercer a defesa. Apenas garantir a ele chance para isso. E não vai haver problema nenhum na justiça uma vez mantidas essas garantias. O sindicato menor de idade. Isso aqui, sinceramente, esse item me constrangeu porque é incompreensível. Até porque o menor de idade, ser sindicado na aeronáutica, no Exército eu nunca vi. E se acontecia de haver um sindicato menor de idade, tu tem que aplicar outras regras. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito civil, porque menor de idade não pode ser militar. E uma coisa engraçada, diz que se o sindicato for menor de 18 anos, ou incapaz, uma pessoa incapaz, o sindicante deverá comunicar o fato à autoridade instaladora para que seja ouvido como testemunha. Como é que o incapaz vai ser ouvido como testemunha? E se o sindicato, se ele era sindicado e tem o direito de ficar em silêncio, agora ele vai ser ouvido como testemunha, tem a obrigação de falar, ele não pode se omitir. Mas é incapaz, é menor de 18. É incompreensível. Mas, felizmente, vocês provavelmente nunca vão ver esse caso. Menor de idade, nunca vi. Talvez tenha acontecido, tanto que tem uma previsão, deve ter acontecido alguma vez para ter essa previsão. O contraditório ampla defesa. Bom, o contraditório ampla defesa, ele é repetido nos estatutos, em geral, na lei, inclusive, mas como balizador, porque ele está previsto na Constituição. Então, o que se vê nas leis, decretos, normas, portarias, é a repetição literal do que está na Constituição. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, e aí está a sindicância acusatória. Não é só processo judicial ou administrativo, até a sindicância. Previsão constitucional. Acusados em geral são assegurados o contraditório. O que é o contraditório? Dizer o contrário. Contraditar. Não, tu fizeste. Não, eu não fiz. Claro, cada um vai ter que fazer a sua prova. Vamos usar a prova de quem acusa. E ampla defesa, a Constituição falou... Não, a Constituição não falou contraditório e defesa, falou ampla defesa. Ampla é ampla. É a maior defesa possível. E tudo que a autoridade precisa fazer é garantir que a pessoa tenha ampla defesa. Não que ela tenha defesa. Ela que tem que se defender. Com os meios e recursos a ela inerentes. Os meios de defesa. Quais são os meios de defesa? Expressar-se pessoalmente. Por meio de testemunhas. Prova pericial. Documentos. Gravações. Tudo que o direito admite como prova. Na ICA, nós temos lá, então, que a sindicância obedecerá aos princípios do contraditório, da defesa, vejam só a repetição da Constituição. Isso é normal. Para o exercício do direito de defesa, será aceita qualquer espécie de prova admitida em direito. Aí vem uma ressalva. Aqui nós estamos mitigando a ampla defesa, dizendo, desde que não atente contra a moral. Ora, toda prova admitida em direito, ela não pode atentar contra a moral, ela não pode atentar contra a saúde, nem a segurança individual ou coletiva, a hierarquia ou a disciplina. A prova admitida de direito é a prova lícita. E se a prova é lícita, ela tem que ser admitida. O sindicante poderá indeferir, vejam só, o sindicante poderá indeferir algum meio de prova? Pode. E corretamente em alguns casos. Mediante decisão fundamentada. O pedido do sindicante que incida nas hipóteses vedadas naquele anterior, aí vai ter que fundamentar, porque está evidentemente, né, decisão fundamentada, por que está indeferindo a prova. E aí,
Sempre o sindicante, quando faz isso, incorre algum risco, né, ao indeferir prova. E quando esse objeto for ilícito, óbvio, impertinente, desnecessário, protelatório ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Vejam só, o sindicato resolve arrolar como testemunha o comandante da aeronáutica. Essa prova tem que ser indeferida. Sobre um acidente de trânsito. O comandante da aeronáutica está em Brasília. Muito longe do acidente de trânsito. O que tem o comandante da aeronáutica a ver com isso? Não, porque eu tenho direito a rolar 5 testemunhas, eu quero que o comandante da aeronáutica seja ouvido. Porque eu trabalhei com ele, ele vai ser uma testemunha abonatória. Mas eu não preciso de testemunha abonatória, isso aqui não é processo criminal. Vou indeferir essa prova. Por que eu vou intimar o comandante da aeronáutica a ser ouvido só porque o sindicato arrolou como testemunha? Provas impertinentes, desnecessárias. Eu vou arrolar o bispo, o pastor da minha igreja, porque ele sabe que eu sou um bom moço, porque, enfim. Vou indeferir. Porque no momento que o sindicato diz eu quero essa prova, ele também tem que fundamentar, tem que dizer por que ele quer essa prova, o que tem a ver com os fatos. Existe um limite para o sindicante, o mesmo limite é para o sindicato. Vamos nos ater aos limites da acusação. Testemunhas abonatórias, isso é bom para processo penal e na maioria das vezes não resolve. Interessa numa sindicância processual dessas, é se a prova ela tem a ver com os fatos. Se ela vai trazer alguma coisa de esclarecimento, nós temos que tirar o véu daquilo que não nos deixa enxergar integralmente o que nós devemos apurar. Que nós devemos conhecer. E não conhecer coisas que não têm sentido, não se relacionam com o fato. Então, mesmo a ampla defesa tem seus limites. A ampla defesa tem mais a ver com as garantias de ter acesso a essa defesa, de poder exercitar sua defesa, de ter momentos próprios para a defesa, do que propriamente dito de fazer qualquer coisa, né, em defesa. Aqui esse é o grande problema que eu citei antes. Expressamente na ICA, e aqui é uma repetição da exigia do Exército, diz claramente, o sindicato tem o direito de acompanhar o processo. Você tem o direito de acompanhar o processo do começo ao fim. Ter acesso, mesmo sigiloso. Apresentar defesa prévia e alegações finais. São 2 momentos oportunos. Como eu disse, defesa prévia no começo, prévia, né? Antes da instrução. E final, depois da instrução, depois que tudo foi apurado. Arrolar testemunhas, assistir aos depoimentos, solicitar reinquirições daquelas que ele não pôde acompanhar por um motivo ou outro, ou porque não foram feitas todas as perguntas para a testemunha. Requerer perícias, é claro, são direitos. Nem todos poderão ser deferidos, ele vai ter que justificar o porquê da perícia. Juntar documentos, obter cópias de peças dos autos, não pode ser negado cópia de peça dos autos para o sindicato. Não se pode negar nem acesso, nem cópia das peças. Formular quesitos em carta precatória em prova pericial e requerer o que entender necessário exercício do seu direito de defesa. Direito ao advogado. Em qualquer fase da sindicância, constituir o advogado para assisti-lo. Então, nesses incisos, traz as regras que devem ser observadas tanto pelo advogado como pelo sindicato. Da conversão da sindicância em processo acusatório, já falamos, não há um sindicato, de repente surge a figura do sindicato. Mas nesse caso, tem que haver fundamentação, tem que haver a circunstância que fundamente essa conversão de uma pessoa em sindicato no curso de uma sindicância, quando ela se torna acusatória, aí a partir dali tem que se garantir todos os elementos de defesa, defesa prévia, alegações finais, rolar testemunhas, a sindicância pode se estender um pouco mais por causa disso. As testemunhas. Repete que as testemunhas deveriam ser ouvidas antes do sindicato. Eu diria que isso nem sempre vai ser possível. O sindicante deverá informar, isso formalmente e no termo de inquirição da testemunha. Tem que aparecer lá. E aí diz o seguinte, deverá informar a testemunha que no caso de faltar com a verdade, estará incorrendo no crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. Aí aqui eu acho que ela deu uma escorregada pelo seguinte, porque o Código Penal Militar é o artigo 346. Tratando-se militar, nós temos um Código Penal Militar. É o que se aplica, não o Código Penal Comum. O Código Penal Comum, evidentemente, se aplica se a testemunha for civil. Deve ser alertado no termo, eu diria, não só pelo artigo tal do Código Penal,
mas alertar as testemunhas lendo o artigo, reproduzindo o artigo. Não custa nada reproduzir o artigo no termo, deixar bem claro a testemunha, olha, fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor, intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar, reclusão de 2 a 6 anos. E eu não coloquei ali o agravante, que se for por suborno, aí a pena sobe bem mais. Aí tem o artigo, o item 2.3 da ICA, que diz que são proibidas. Aí vem a questão das testemunhas. São proibidas. É um erro semântico. Não são proibidas. Aí eu coloquei entre parênteses obrigadas. Tá? De depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas. Desobrigadas aqui, a manter o sigilo. Aí eu coloquei entre parênteses ali, né? Pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Quem são essas pessoas que por ministério, ofício ou profissão, tenham garantido, possam burlar a regra que a testemunha tem que dizer, não pode calar? Ora, o advogado do sindicato, ou que atua como advogado do sindicato, pode ser intimado como testemunha. Ele não precisa dizer, prestar compromisso de verdade, pode calar. O padre, o confessor, o militar é religioso, ele se confessa. Chama o confessor dele, o psiquiatra, o médico. Vocês médicos de saúde sabem muito bem o dever de sigilo que vocês têm. Já aconteceu no Hospital Militar de Ares de Porto Alegre, abrindo uma sindicância contra um médico que numa sindicância lá se negou a falar. Não vou falar do meu paciente numa sindicância, sinto muito. Aí o comandante da região queria punir o psiquiatra lá e tal, mas depois se mostrou lá para o comandante da região, não. Ele tem um dever que supera a disciplina militar, um dever de ofício. E isso hoje já é respeitado, tanto que faz parte dessa ICA. Tá? Vejam bem, aqui eu acrescentei uma coisa que não está na ICA. Tá? Não prestam compromisso os doentes e deficientes mentais. Não se pode exigir um compromisso de verdade de pessoas doentes graves e deficientes mentais. Ou com alguma forma de dificuldade de autodeterminação. Os menores de 14 anos, porque são absolutamente incapazes, também não prestam compromisso de verdade. Os maiores de 14 até 18, eles são relativamente incapazes, podem prestar compromisso de verdade, desde que acompanhados pelo seu assistente. Também não prestam compromisso de verdade os ascendentes, pai, mãe, avô, avó, os descendentes, filhos, os afins em linha reta, o cônjuge, ainda que separado de fato, judicialmente, e os irmãos sindicatos. Esses não prestam compromisso de verdade. Até pode rolar eles, podem vir a ser ouvidos como informantes. Mas agora o que eles vão falar sem compromisso de verdade é relativo. Até porque não vão falar, o irmão vai falar do irmão. Então, antes de se arrolar como testemunha pessoas muito próximas do sindicato, tem que se levar em consideração essas regras. Até porque não vão poder forçá-la a falar. Né? Aqui, afins em linha reta. Quem são os afins em linha reta, vocês entenderem? Afim em linha reta é aquele que não é parente, mas faz parte da família. A sogra, por exemplo. A sogra é afim de causar problema, afim de incomodar, mas é afim. Tudo bem, a minha sogra não está aqui, tudo bem. Dos depoimentos. Aí vem as regras dos depoimentos, tem horário para fazer depoimento, que pode ser feito por gravação, pode ser feito por videoconferência. São regras formais, processualísticas, vocês vão poder entender melhor lendo a ICA. Não exige grandes debates sobre isso. Aqui fala, né, que o sindicante, isso é importante, ele tem que se ater, tanto quanto possível, às expressões exatas. Tem sindicante que adora colocar a palavra na boca do sindicante. O sindicante se expressa o sindicado se expressa de uma maneira, e o sindicante vai lá e coloca nas próprias palavras. O que ele entendeu não é assim que funciona. Coloca exatamente como o sindicado colocou, a testemunha colocou ali. Está tudo certo, não precisa ficar fazendo esforço para tentar traduzir aquilo que está sendo ouvido. Até porque depois o sindicado, a testemunha vai ler aquilo, não concordo com isso, aí vai ter que fazer correções. Também tem a possibilidade de usar recurso de gravação. Se tiver lá um gravador, manter a mídia junto com a sindicância, não tem problema nenhum, fica perfeito, fica fidedigno. Para depois não vir o sindicato, a testemunha, não foi isso que eu falei, me constrangeram a assinar o termo. Em todas as inquirições, testemunhas, relação de perícia, o sindicato deverá ser notificado antecipadamente. Como eu disse, isso não está previsto na ICA, mas tem que ser notificado antecipadamente. E com quanto tempo antes, também a ICA não diz. Então, pela razoabilidade, vai se fazer o tipo de testemunha, informe-se antecipadamente o sindicato. Vai se fazer perícia, informe-se para ele poder apresentar quesitos
Para ele poder acionar o advogado dele? Da cariação. A cariação é uma coisa interessante, aqui não fala só em depoentes. A cariação não é entre sindicados, não é entre sindicato e testemunha, gente. É só entre testemunhas, quando elas entram em conflito. Porque o sindicato pode silenciar tanto o seu depoimento como na cariação. Então não tem sentido. Se as testemunhas estão divergindo entre si, uma cariação é bem útil, porque às vezes uma testemunha ela vacila e tu consegue se aproximar da verdade, mais do que a testemunha. Porque as testemunhas têm que ser ouvidas individualmente, uma não pode saber o depoimento da outra. Isso é fundamental, inclusive para a cariação. Não se pode vazar para as testemunhas essas informações. Porque depois que tiver que fazer uma cariação, as testemunhas já estão combinadas, chegam lá e acertam o depoimento, aí fica ruim. Fica ruim para quem? Para o sindicante. Não vai conseguir descobrir a verdade. Não pode dar chance para a testemunha. Temos que sempre trabalhar no sentido de obter a verdade. E se tu facilitar, às vezes a testemunha está mais a fim de se proteger ou proteger o próprio sindicato. Isso acontece. Os prazos. Os prazos são esses. 30 dias para a sindicância, corridos. O sindicante, se não conseguir concluir em 30 dias, 48 horas antes, devidamente fundamentado, requer a autoridade instauradora para que seja ampliado esse prazo. E pode ser ampliado por mais 30 dias. Então, o prazo máximo é de 60 dias. É um prazo curto, e daí a justificativa do porquê que o sindicante vai ser afastado de suas funções para poder justamente conseguir concluir isso em 30 dias, e se não, em mais 30, desde que a autoridade instauradora concorde com o seu pedido, que deve ser fundamentado. Veja a previsão 424. Para que os prazos sejam rigorosamente cumpridos, o sindicante e o escrivão, se houver, deverão obrigatoriamente ser afastados. Obrigatoriamente. O comando aeronáutico está dizendo isso. Não adianta o chefe, diretor, o comandante dizer, não, faça a sindicância, continua trabalhando. Está descumprindo uma ordem superior. Ser afastado de suas tarefas funcionais e escala de serviço. Afastado de tudo. Prejuízo para o serviço. Estabelecidas pelo seu órgão de origem enquanto durarem os trabalhos. Porque a sindicância pode durar 60, mas daqui a pouco a autoridade diz, não, eu quero diligências complementares, abre um prazo de mais 15, daqui a pouco tem 3 meses de sindicância, pode se estender, e a pessoa está afastada do serviço fazendo sindicância. Observe-se que em relação à norma anterior foi alterado o prazo para o término de sindicância que passou de 30 para 60. Claro, incluindo aí a prorrogação. Não foram fixados prazos para defesa prévia nem para alegações finais, apesar de haver previsão expressa que deve ser garantido aos sindicatos esses meios de defesa. O relatório sindicante. O relatório sindicante diz a ICA que vai conter 2 partes, uma expositiva e outra conclusiva. Ali diz contendo um resumo cronológico, conciso e detalhado. E outra conclusiva, mediante análise de depoimentos. Agora, se vocês forem ver os anexos da sindicância, já vou concluir. Os anexos da sindicância, o anexo Y, o modelo de relatório, está as 4 partes. Porque é idêntico ao do Exército, que é feito em 4 partes. Usem um anexo. O anexo está pronto, façam lá. Introdução, está lá. Diligências, isso aí. Parte positivo, parte conclusivo. Terminou, manda para a autoridade instauradora. Cumpriu a parte. A autoridade instauradora, agora, vem a parte do coronel Moacir, chegou essa parte, coronel. Recebidos os autos, a autoridade competente, no prazo de 10 dias corridos, dará solução ou determinar, independente do prazo, que sejam feitas diligências complementares. Cumpridas as diligências complementares, terá que decidir. Então, a autoridade, na solução, deverá indicar os fatos apurados, bem como ser explícita, clara, coerente, devidamente fundamentada. Normalmente, o que a autoridade instauradora busca é justamente que o relatório seja tudo isso, para que ele possa usar o relatório para fazer a sua própria solução. Por isso que se depende tanto do sindicante, do modo de trabalho do sindicante. Então, ela poderá adotar as seguintes medidas. Primeiro, se houver necessidade de realização, maiores crescimentos, restituição dos autos do sindicante. Prorrogação. Término da sindicância, se ato demeritório de militar da ativa, comunicar à autoridade competente a adoção das medidas competentes. Se no transcurso da sindicância ou após sua conclusão ficar comprovada a responsabilidade de servidor civil, ele não diz civil, né, como é, e após ter sido notificado pelo sindicante para prestar esclarecimentos, o comandante-chefe, diretor ou secretário do OM deverá adotar, se for o caso, as providências previstas na Lei 8.112, que é a sindicância civil ou processo administrativo. No caso, já seria direto o processo administrativo disciplinar, o PAD, para o servidor civil. E se houver indício de infração penal, IPM. Transgressão disciplinar, a portaria 782, 10 de novembro, que é o FAT, dobrando-se os meios. Se houver indício ou efetivo dano ao erário, a ICA 1743,
que trata das providências decorrentes de ressarcimento aos prejuízos da verdade. Então, são as providências que poderão ser tomadas. Então, a sindicância, mesmo processualmente, mesmo de cunho processual acusatório, ela vai ensejar outras providências, ela não se esgota. Ela se esgota no seu objeto de firmar os fatos, o convencimento dos fatos. E, posteriormente, é claro, vão se adotar as providências disciplinares cabíveis, através do FAT, criminais e as demais previstas aqui. Né? Existe uma possibilidade de recurso nessa sindicância, mas não vamos comentar sobre isso porque é extremamente complexo. É uma parte que eu entendo que até não deveria existir, mas existe. Mas é uma possibilidade que existe ao sindicado recorrer dentro da sindicância. Controle judicial dos atos administrativos é possível, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Né? Uma sindicância, por mais bem feita que possa ser, ela pode ter alguma espécie de vício, né? Que pode ensejar a revisão judicial. Mas não significa dizer, a maioria das ações judiciais, sinceramente, não alteram as decisões administrativas, até porque haveria interferência de um poder sobre o outro. O que o Poder Judiciário faz é ver se a ICA foi cumprida, se as garantias constitucionais foram bem atendidas, e se a decisão não é discrepante, não é desproporcional. É isso que o Poder Judiciário deve fazer. Senhores, encerro minha apresentação. Eu sei que eu fui além do que eu deveria, mas a matéria não é curta. Espero ter dado pelo menos aos senhores uma noção do que os senhores vão enfrentar a partir dessa nova lei e deverão realmente papirar. Então, hoje eu estou inaugurando um novo site, um novo formato de site, com e-book, materiais diversos, videoaulas, que vocês poderão acessar e ter mais informações a respeito dessas matérias, incluindo sindicância e inquérito e outras espécies de processos. Muito obrigado.